quando a cama ela tá funcionando, ela tá esquentando, ela atinge essas temperaturas, os principais patógenos causadores de mastite conseguem ser inativados, né, ou não crescem nessas altas temperaturas. Então, por isso que manter a cama seca também é uma questão de saúde para a vaca. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Eu sou Daniel Augusto Barreta, eu sou zootecnista e professor da Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, Xanxerê. Gostaria de desejar que vocês aproveitem o episódio e gostem assim como eu gostei de gravar. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Aqui é Daniel Augusto Barreta falando e hoje eu tenho o privilégio de conversar com uma colega de profissão e amiga, a Carize Fernanda Nogara, que também é zootecnista, doutoranda pela UFPR e que desenvolve pesquisa na área de qualidade do leite. Seja muito bem-vinda, Carize, ao Mais Rumen Podcast. Obrigada, Daniel. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Já acompanho o trabalho de vocês, fico escutando o podcast e é uma satisfação estar aqui com vocês porque já vi que tem várias pessoas renomadas, profissionais renomados que também já participaram por aqui. Então espero também poder contribuir com vocês falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Com certeza. Obrigado, Carize, por ter aceito o convite. E de imediato gostaria assim que você se apresentasse para quem nos ouve, quem é a Carize Nogara e aí a tua trajetória, né, até chegar na data de hoje. Então, como tu falou, né, eu sou zootecnista, eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria, mas no campus Palmeira das Missões. Eu fiz a minha graduação de 2015 a 2019 e durante a graduação eu já estava envolvida em um grupo de pesquisa que trabalhava com produção vegetal, produção de ruminantes. Foi a partir daí que a proposta, o tema de compost barn foi me apresentado, né, pela professora Ione. E para mim era uma coisa nova, acabei abraçando e fiz meu TCC com esse tema, avaliando a qualidade do leite em fazendas leiteiras do Rio Grande do Sul, que tinham o sistema de compost barn. Então, meu TCC foi com isso, mas eu não saí da graduação trabalhando de imediato, né? Eu acabei ficando um tempo em casa. Aí, depois de um período, eu fui para a Lactalis do Brasil, que é uma indústria muito conhecida, né, uma multinacional, que tem aí seus trabalhos com captação de leite, com produção de queijo, então tem várias marcas bem conhecidas, né, que a empresa trabalha. E eu era responsável pelas análises do leite, então quando o caminhão, né, chegava lá na indústria com o leite lá das propriedades, eu era uma das responsáveis por fazer essas análises químico e físicas que a gente determinava se o leite estava no padrão ou não de ser recebido e ser processado pela indústria. Então lá a gente realizava várias análises de teor de gordura, de proteína, avaliava o índice crioscópico do leite, avaliava a acidez, como é que estavam os parâmetros os indicativos de fraude, né, se tinha algum caso positivo ou não, assim como de antibióticos também. Então, eu fiquei nessa função por cerca de 6 meses. Eu acho que esse trabalho, ele me proporcionou, assim, uma visão totalmente diferente, né, do que eu tinha. Foi uma experiência muito gratificante e eu acho que o início dos trabalhos com qualidade do leite foi aí que me despertou, né, esse olhar, esse carinho maior. E só que eu senti uma necessidade de voltar a estudar. Eu vi que, por mais que eu gostasse de estar inserida naquele meio da indústria, eu queria algo a mais, né, então eu queria voltar a estudar, queria muito fazer um mestrado. E aí eu comecei a procurar, assim, oportunidades, né? E vi aqui na Universidade Federal do Paraná a oportunidade de eu estar realizando essa minha expectativa de fazer o mestrado, né? Então foi bem na época ali do início da pandemia para nós, né? Então foi algum momento bem impactante para mim, porque eu passei de um status que eu estava assalariada, trabalhando, tendo meu dinheiro no final do mês e decidi pedir demissão porque eu ia mudar para cá. E com a pandemia, as aulas acabaram não acontecendo naquele momento, né? Teve aquele período que a gente ficou ali em casa, meio fechado, as aulas não tinham voltado. Então, aquilo para mim foi um baque muito grande, né? Porque eu já não tinha mais o meu trabalho, também já não estava estudando como eram as
a minha expectativa. E aí eu comecei a me questionar, né? Será que eu fiz a decisão certa? Saí do meu trabalho, agora eu não estou estudando, não estou trabalhando. Mas eu acho que foi um momento de aprendizagem, assim. Eu acho que junto com a minha orientadora, a professora Maiti Zopolato, a gente conseguiu trabalhar muito bem dentro das nossas limitações, né? Tanto de recurso como de tempo, em função das limitações que a própria pandemia nos impôs. Então, eu acabei ficando um ano aí em casa, atrasando a minha coleta de dados, né, para o mestrado. Mas eu acho que a gente conseguiu aí fazer o nosso melhor dentro do possível, dos recursos que a gente tinha, que foi visitar algumas fazendas aqui da região dos Campos Gerais, do Paraná, e fazer uma coleta de dados em relação à qualidade da cama e também associar isso com a qualidade do leite das fazendas daqui do Paraná. Então, terminando o mestrado, eu decidi continuar no doutorado, né? E continuo aqui com a Prof. Maiti, continuo na UFPR, trabalhando ainda com compost barn, mas agora a nossa ideia é partir um pouquinho para o lado da microbiologia da cama, entender melhor esses aspectos, associado também com a qualidade do leite. Entendi. Bacana, Carita, assim, essa contextualização, porque o caminho ele nunca é linear, né? Normalmente ele tem altos e baixos que tornam ele até às vezes mais acelerado, né? Ou depois que as Exato. coisas acontecem, muitas delas acabam a partir daí fazendo sentido. É, assim, foi um momento difícil, né, como eu falei, porque eu acho que diante das dificuldades a gente sempre se questiona, né, sobre as nossas decisões, se a gente está fazendo certo ou não. Só que eu acho que quando a gente tem um propósito maior, a gente tem um objetivo, eu acho que todo perrengue no final ele vale a pena. Certo, não, de acordo, acho que ficou bem explicada aí essa sua trajetória, e aí eu achei interessante que você comentou que no início, né, então estava mais vinculado à produção vegetal, né, e aí acabou fazendo o TCC com Compost Barn, e aí depois realizou o mestrado também com compost. E aí, pegando esse ponto para nós começar a discutir, Carize, o Compost Barn foi um sistema que acredito que veio para o Brasil não há uma longa data, ele é recente, teve uma explosão, digamos assim, uma aderência muito grande por parte dos produtores. Então, assim, gostaria que você comentasse, desse uma contextualizada em relação ao Compost Barn, né, a origem dele, quais seriam as principais características, né, de um sistema de produção de leite em sistema de galpão Compost Barn. Então, Daniel, como você falou, né, o sistema aqui para nós no Brasil ele ainda é recente em comparação com outros países, né? Ele chegou aqui em 2012 e esse maior interesse de trazer o compost para cá foi em função dos desempenhos, da satisfação de produtores de outros países. No entanto, uma particularidade foi que o compost ele surgiu em um clima frio, né, que a gente vê hoje que é um desafio para a gente estar manejando esse sistema nessas condições mais frias, mas ele surgiu em Minnesota, nos Estados Unidos, cujo objetivo era, em primeiro momento, abrigar os animais do frio. Ele não tinha tanto um objetivo que nem para nós, que é funcionar como uma compostagem, a cama esquentar e toda aquela questão, mas sim abrigar os animais do frio. Aí, com o passar do tempo, esse sistema ele foi se adaptando, né? E ele foi expandindo para outros locais. Então, talvez os resultados mais satisfatórios que se obteve foi em Israel, que tem uma condição climática diferente, né? Então foi satisfatório o seu desempenho lá. E com isso ele também continuou expandindo para outros países, como a Argentina, e chegou até aqui para nós no Brasil. O que a gente consegue ver aqui no Brasil é que, pela nossa condição climática, o tamanho do nosso país, a gente acaba tendo um desempenho do sistema diferente, né? E por que que isso ocorre? Só para a gente entender, né, que talvez quem não conheça tanto o sistema, como que ele funciona. Ele é uma cama, o galpão ele concentra uma cama, onde os animais eles ficam abrigados, e essa área de cama que é coberta, né, ela geralmente ela recebe ali os dejetos dos animais, já que eles ficam totalmente confinados ali. E a cama ela é formada por materiais de madeira, serragem, maravalho. Então, o que esses componentes eles oferecem para a cama? Oferecem principalmente carbono e os dejetos animais fornecem o nitrogênio.
E esses componentes, eles são muito importantes para as bactérias que estão presentes ali. Porque para essa cama funcionar, a gente precisa que as bactérias realizem a degradação desses compostos, e é a partir da degradação desses compostos que elas vão conseguir fazer todo o seu metabolismo, crescer, e esse metabolismo gera esse calor, né? Que é importante para a secagem da cama. Então, por isso que é importante fornecer esses materiais, né, serragem, maravalha, que são os materiais que mais têm carbono, e juntamente com o revolvimento, porque essas bactérias, elas são aeróbias, então elas precisam também que o oxigênio entre ali na cama para elas conseguirem fazer a sua atividade. Então, ela é uma cama que é formada por serragem, maravalha e os dejetos dos animais e precisam receber esse revolvimento, que geralmente é feito 2 vezes ao dia. Muito bem, quer dizer, eu até estava lembrando aqui que às vezes a gente não se atenta ao nome, né? Mas compost barn, né? Que é o que comumente a gente chama, seria um galpão de compostagem, justamente em função, então, desse processo que acontece na cama, isso? Exato. A gente tem ali os substratos, né? Que é o que a gente está proporcionando para as bactérias e elas utilizam dessas fontes para fazer o seu metabolismo. Em contrapartida, a gente tem a satisfação dessa produção de calor, a gente ainda conseguir acelerar essa taxa de secagem da cama, proporcionando aos animais uma superfície seca e mais confortável para os animais deitar. Só que, como eu falei ali, a nossa particularidade, principalmente na região sul, é que a gente tem uma condição climática mais úmida, né? A gente tem invernos mais rigorosos. Então, essa umidade acaba por atrapalhar muitas vezes essa taxa de secagem da cama. Então, muitas vezes os produtores eles precisam ter um cuidado a mais com a reposição desses materiais, justamente para estar oferecendo mais fontes de carbono para esses micro-organismos, porque a partir desses compostos que eles vão estar conseguindo retirar ali sua energia, a sua nutrição proteica também para realizar o seu metabolismo. Então, por isso que os nossos meses mais frios são os mais desafiantes para a cama, porque realmente essa taxa de secagem da cama ela é mais lenta, né? Então, a gente precisa estar fornecendo mais substrato, mais material da cama para a cama se manter mais seca. E isso é muito variável entre as propriedades, porque tem produtores que não fazem uma reposição tão frequente. Mas quanto mais frequente essa reposição for, melhor, porque aí a gente consegue manter a cama numa condição mais seca. Muitas vezes a gente percebe que quando essa reposição ela é muito espaçada, a cama ela já fica muito úmida, que muitas vezes ela não dá conta de conseguir secar novamente. Então, ela sempre vai ficando nesse aspecto mais úmido, né? Mais escuro, mais pesado. Então, isso atrapalha muito para o funcionamento da cama, mas também para a sanidade dos animais. Entendi, Caris. E aí, pegando também um ponto que você comentou, falou de serragem e maravalha. Eu gostaria de saber, porque eu vejo que qual que é o comportamento comum dos produtores é 2 ordenhas por dia, e aí quando os animais vão para a ordenha, que aí saem, né, do compost, é quando passa mexendo a cama, né? Então, eu queria saber qual que é o intuito, de fato, de mexer a cama, e se além, por exemplo, de maravalha e serragem, há possibilidade de usar algum outro tipo de material ou é restrito a esses 2 materiais? A gente pode sim utilizar outros materiais e até isso é muito importante porque é aquela coisa que nem dieta, né? A gente não trabalha com um alimento só, a gente tem um combo ali de ingredientes para ofertar para os animais. E na cama a gente tenta trabalhar nessa forma também, porque no momento que a gente está misturando diferentes fontes, a gente consegue entregar um produto de maior qualidade ali para as bactérias, porque os diferentes produtos, os diferentes materiais de cama têm concentrações diferentes de carbono e as suas propriedades físicas também são diferentes. De repente, um material ele é mais fino, o outro é um pouquinho mais grosso. Então, isso ajuda também no aspecto da cama. Digamos, as aparas de madeira, que são um pouquinho mais grossas, um pouquinho mais grandes, ela tem uma importância física na cama importante, porque ela não deixa ou não forma com tanta facilidade aqueles torrões quando a cama está úmida. Então, ela tem essa propriedade física importante. Em contrapartida, a gente precisa de materiais também um pouco mais finos para facilitar a degradação desse material pelas bactérias. Então, uma serragem, uma maravalha,
são, além de serem produtos que têm boa quantidade de carbono, elas também têm esse aspecto mais fino que facilita a degradação. Mas aí a gente tem outros materiais que podem ser utilizados também, que são as palhadas de trigo, de soja, a casca de café, de amendoim, que são talvez os outros mais conhecidos, também podem ser utilizados, só que eles não têm um conteúdo de carbono tão bom quanto a serragem e a maravalha. Então, por isso que talvez os mais preferidos ainda seja utilizar a serragem e a maravalha. Mas eu acho que, dependendo da disponibilidade da região que o produtor está, eu acho que é bem viável e oportuno utilizar outros materiais alternativos para inserir na cama, porque aí ele não fica tão dependente da serragem e da maravalha, que são produtos que também têm outras demandas, né? Também para aviários, também até para a indústria. Então, o que acaba também sendo mais oneroso, né, mais caro para o produtor conseguir adquirir. Então, fazendo a utilização desses materiais alternativos, ele consegue baratear um pouco o custo e também consegue aí ele ir alternando entre esses materiais e conseguindo manter a cama seca, né, que é o propósito. E aí, então, essa questão de manter a cama seca está associado com a aeração ou com o produtor, quando o produtor entra para mexer a cama, isso tem relação? 2 vezes é suficiente ou seria melhor que se fizesse mais vezes, né, essa aeração na cama? Então, essa aeração a gente vê que até 3 vezes por dia até pode ser feito, mas 2 vezes é o mais, digamos, comum, porque é o momento das ordenhas, né? Então os animais já não estão na cama e isso facilita. E esse revolvimento ele ajuda que o ar entre, né, nas camadas mais profundas da cama, que as bactérias precisam desse oxigênio, e o revolvimento também auxilia que aquela camada superficial, onde tem os dejetos dos animais, eles consigam passar para as camadas mais profundas, as bactérias utilizam desses substratos, e aquela camada mais profunda, que já sofreu uma degradação, que a gente vê que ela está mais quente, mais solta, ela volta para a superfície, que é onde as vacas vão deitar. Então, por isso que a gente vê que a camada superficial da cama, ela tem uma temperatura que muitas vezes se aproxima da temperatura do ambiente, né? Ela é bem próxima. E isso é bom porque daí não fica uma temperatura muito alta, o que muitas vezes pode gerar um desconforto para a vaca deitar. Então, é ideal que essa temperatura superficial esteja próxima da temperatura do ambiente. E por isso que o revolvimento é bom de ser feito enquanto as vacas estão na ordenha, porque aí no momento quando elas voltar para a cama, aquela camada da profundidade que veio para a superfície, ela já conseguiu liberar aquele calor e aí fica uma superfície mais confortável para as vacas deitar. E outro ponto do revolvimento é que esses revolvimentos eles devem ser feitos espaçados, né? Então, dentro da propriedade tem que ter uma rotina. Não é indicado, digamos, mexer a cama ao meio-dia e depois 3 horas da tarde, porque aí o tempo que você está dando para as bactérias atingir ou degradar aqueles substratos é muito pouco, né? Talvez não seja o suficiente para elas realizarem aquela atividade microbiana. Então, se você deixar um tempo espaçado, o aproveitamento pelas bactérias em degradar aqueles materiais é melhor. Então, por isso que é importante ter sempre um espaçamento entre esses revolvimentos. Nossa, não, ficou super interessante e super didática, Carisa, a tua explicação. Então, por exemplo, eu quero que a parte de cima da cama esteja seca, certo? E numa Exato. temperatura mais próxima ao ambiente, enquanto numa camada mais profunda, uma temperatura alta, ela necessariamente significa que a fermentação, certo, daquele material pelas bactérias está acontecendo. Exato, exato. E isso é muito importante que, pelo menos ali, né, dependendo do implemento que você utiliza, se é um escarificador, se é uma enxada rotativa, que é muito eficaz em quebrar os torrões da cama quando ela está mais úmida, né, porque ela deixa a cama mais parelha, é que essa temperatura ela seja verificada ali em torno de 20, 30 centímetros, até uns 15 centímetros, uns 30 centímetros de profundidade, porque aí a gente vê que a temperatura da cama ela é mais elevada. E que temperatura é essa que a gente quer que a cama esteja trabalhando, né? Era exatamente essa uma próxima pergunta que eu ia te fazer justamente no sentido que, assim, o pesquisador, o extensionista, enfim, o técnico de campo, que chega em uma propriedade, por exemplo, logo antes da cama ser revolvida na ordenha da tarde. Vamos imaginar
seguinte, se ele tiver um termômetro a um parâmetro, né, e colocar o termômetro, então, a 30 centímetros, certo? De profundidade da cama. Há um parâmetro, há alguma temperatura que possa me indicar, né, o que tem a relação com essa fermentação? Sim. Aí é bem interessante que a gente tem assim como pontos de corte, né? Temperaturas aí que estejam em torno dos 30 graus indicam que a atividade microbiana ela não está sendo tão eficiente, né? Essa fermentação da cama ela não está tão acelerada, então ela já está ocorrendo de forma lenta. Aí boas temperaturas a gente já consegue caracterizar a partir de 43, 45 graus até 60. Mas aí, pelo que eu já vi nas propriedades, 60 graus é um pouco difícil de se obter, principalmente aqui na região sul, né, onde eu tenho mais experiência de acompanhar algumas fazendas durante o mestrado e agora no doutorado, então é mais desafiante atingir essas altas temperaturas, mas aí mantendo a cama entre 45, 50, 55 graus, já a gente consegue observar que até o aspecto da cama ela já é diferente, né? Ela é uma cama que você consegue ver que ela já está mais seca, que ela já está mais solta, ela já é mais macia para os animais caminhar, enquanto que aquelas camas que têm uma temperatura mais baixa, elas já são mais úmidas, compactadas, os animais para eles se moverem, eles já têm mais dificuldade. Você vê que as vacas elas já andam num grau de arqueamento maior, porque a cama ela não é tão parelha, né? Então isso também acaba gerando um desconforto para os animais. Talvez isso não é algo tão fácil de a gente avaliar, porque as escalas para avaliar a claudicação dos animais é sempre um piso plano, então a gente avaliar um score para locomoção na cama é um pouco mais difícil nessas condições, mas a gente consegue ver que as vacas elas já andam com um pouquinho mais de dificuldade, né? Uma cama mais pesada, você vê que o animal ele está sofrendo um pouquinho mais. Então a questão da cama tá seca, macia, é tanto para ser confortável para os animais, mas também em questão da saúde da glândula mamária, né? Porque a gente já vê na literatura que quando a cama ela está funcionando, ela está esquentando, ela atinge essas temperaturas, os principais patógenos causadores de mastite conseguem ser inativados, né, ou não crescem nessas altas temperaturas. Então, por isso que manter a cama seca também é uma questão de saúde para a vaca. Nossa, muito interessante esse teu paralelo, Carice, e até essa parte final onde você associa, né, a parte de temperatura de cama com mastite. Mas aí eu imagino que entre os fatores que de fato influenciam, por exemplo, na umidade da cama, na temperatura, tá, por exemplo, o quantos animais você coloca dentro do teu barracão. E aí você achei interessante que você comentou que às vezes há uma variação ao longo do ano. No inverno tende a ser mais úmido, né, e mais frio. Obviamente no verão vai ser mais quente. Pensando num dimensionamento, né, existe uma regra básica, por exemplo, 15 metros quadrados por vaca, 10 metros quadrados por vaca, qual seria essa dimensão, né, de fato, qual seria esse número de metros quadrados, por exemplo, por animal? É bem interessante isso, porque se a gente vai pegar as primeiras recomendações de lotação animal para cama, os primeiros estudos ou artigo que foi publicado sobre isso, eu não tenho certeza se foi em 2007, mas tinha uma orientação de 7,4 metros quadrados por vaca, considerando uma vaca holandesa de 540 quilos. Então, se a gente for pensar numa vaca atual, hoje a gente tem vacas muito mais pesadas, considerando vacas holandesas, né? Que são altamente produtivas, e por isso que a gente recomenda uma lotação ou um espaçamento maior. Então a gente tenta trabalhar. Tem autores que recomendam que 12 já é suficiente, outros 15. Só que para nossa condição, para nossa região que já sofre mais no inverno, talvez deixar ali uns 20 metros quadrados já é uma margem de segurança, sabe? Para pelo menos não exigir tanto da cama, né? Porque tu pensa que são animais produtivos, comem mais, excretam mais, então isso é uma fonte de umidade para a cama. Então, conseguindo ter uma lotação mais acertadinha ali no inverno, facilita que você não esteja jogando tanta umidade ou tanto desafio assim para a cama se manter seca. Mas a gente vê aí na literatura recomendações partindo de 12 metros quadrados por vaca, aí uma margem de segurança maior chegando até 20.
mas dá para ver que essas recomendações de lotação, elas acabaram variando bastante, né, ao longo do tempo, se a gente comparar os primeiros trabalhos até com o que a gente vê agora. E a questão da lotação também é muito importante pelo conforto também dos animais, né, proporcionar que todos os animais que estejam alojados ali tenham um espaço suficiente para deitar de maneira confortável, se alguma vaca quiser levantar e ir até o bebedouro, o comedouro, ela conseguir de forma fácil, né, de caminhar, de se deslocar dentro do galpão. E tem a outra questão, que é a questão das vacas dominantes, né, que a gente sempre tem dentro do rebanho, né. Então, pensando que se você tem um espaço mais limitado, geralmente aquelas vacas que são mais dominadas, né, elas vão ficar mais desconfortáveis, podem ficar mais tempo de pé, e isso em questão de saúde e produtividade não é o que a gente deseja. Certo, entendi essa parte, acho que ficou bem explicado, Cariz. E aí, só ainda para nós terminar dessa parte de cama, você tratou antes de reposição de cama e tudo mais. Quando o produtor precisa trocar a cama, ele precisa necessariamente tirar toda aquela cama que estava no galpão, ou é suficiente, às vezes, só repor, só adicionar mais material? E uma vez que seja, porque assim, vai ser um material decomposto, né? Eu imagino depois que está ali há um longo período, depois disso é possível usar isso, por exemplo, como um fertilizante para as áreas de lavoura, enfim, para as áreas de pastagem? Sim, sim. Então, quando o produtor vai decidir, né, de tirar toda a cama ou não, isso é um aspecto importante e varia muito porque depende do objetivo do produtor e também da questão estrutural do galpão. Até quando que ele pode ficar repondo cama? Depende também da altura da mureta dele, né? Porque chega um ponto que você não consegue colocar mais cama, senão transborda. E também na questão de manejo de cama, porque pensando que os implementos hoje eles têm, né, uma profundidade X que eles conseguem atingir na cama. Então, se você ficar colocando cama sobre cama, sobre cama, sobre cama, você também não está sendo eficiente em fazer o revolvimento de todas essas camadas da cama, né? Chega um ponto que você pega aqueles 30, 40 centímetros e depois não consegue mais. Aí você acaba que aquela camada mais profunda, mais abaixo, você não está mexendo com ela. Então, ela é uma camada estática, ela não tem funcionamento nenhum, né? Ela não está fermentando, não está entrando nem oxigênio ali, então as bactérias que a gente quer, que são as aeróbias que estejam trabalhando ali, elas não conseguem sobreviver. Então, o que é indicado? Até fazendo reposições, né, que a gente vê que a cama, se você oferece um novo material, ela consegue ir secando, como as bactérias vão degradando esse material, ele vai diminuindo, mas enquanto ela continuar trabalhando, continuar esquentando, você vai fazendo essas reposições. Agora chegou no momento em que a minha cama está muito úmida, eu estou verificando a umidade, estou verificando a temperatura, ela não está esquentando, o que eu posso fazer? Antes de chegar o inverno, eu fazia uma retirada parcial dessa cama, né? Não toda ela, pode ser parcial, e colocar um material novo para ela tentar voltar novamente à sua atividade. Então, não necessariamente precisa tirar tudo, mas aí se vê que a cama realmente ela está muito alta, ela já está chegando na mureta, e é bom fazer a sua retirada. Mas se não, pode ir fazendo apenas uma reposição. E sim, esse material ele pode ser utilizado em lavouras, né, como uma forma de adubação, depois quando for tirado, né, de dentro do galpão. E talvez a gente não tenha números assim com dados científicos demonstrando, né, nossa, utilizando a adubação da cama, em virtude da cama, teve uma maior ou menor produtividade. Isso a gente ainda não tem, né, não tem esses números. Mas conversando com os produtores, a gente já consegue ver a satisfação deles, né, dos bons resultados que eles, pelo menos eles relatam, né, que o milho desenvolveu melhor, produziu mais, em áreas onde foram utilizados a adubação vindo da cama. Então, é um outro destino da cama, né? Uma subutilização. E também o produtor acaba gastando menos, né? Em adubação comercial, né? Você acaba reutilizando a cama. Então, reutilizando essa cama dentro da propriedade acaba também sendo uma economia para o produtor. É porque eu até imagino, Clarisa, vamos pensar no seguinte sentido: se é um sistema de produção à base de pasto, se você pensar em nitrogênio, fósforo, potássio, muito daquilo é reciclado,
né, volta para o solo. Como tá os animais confinados, mas assim, chega a silagem, chega às vezes os produtores, alguns dão pastagem, né? Tem mais a ração que é o nutriente externo e tudo aquilo, o processo no animal de reciclagem continua acontecendo. Muito desses Exato. minerais são perdidos nas fezes, que acaba concentrando mais na cama. E aí, só para finalizar essa parte de cama, você comentou numa das respostas anteriores até uma ligação entre, por exemplo, qualidade da cama e qualidade do leite, né? E aí fez um paralelo entre, por exemplo, a mastite com isso, né? Eu gostaria que você só explicasse um pouquinho melhor essas coisas, então elas se conversam, a qualidade da cama, né, que o produtor oferece para os seus animais e a diferença disso talvez lá na qualidade do produto final da propriedade, que é o leite. Sim, sim. Muitas vezes os produtores, né, ou todo mundo imagina que talvez um sistema confinado seja a solução dos problemas, né, é o melhor dos mundos, mas isso depende muito do sistema e do manejo, como que você trabalha com ele, porque muitas vezes a gente tinha aquela percepção, ouvia na literatura, não, vacas alojadas em compost barn, CCS diminui, a qualidade do leite foi maior, só que, na verdade, isso é muito dependente da qualidade da cama, né? Se você tem uma cama que é seca, que está fermentando bem, você realmente consegue ter menores casos de mastite dentro do rebanho, uma CCS mais baixa. Só que, em contrapartida, muitos produtores acabam estando insatisfeitos com o sistema porque eles não conseguem trabalhar bem com o manejo de cama, então tem uma dificuldade em manter essa cama seca, ela é uma cama mais úmida, e aí acaba que os casos de mastite acabam estourando, né? Principalmente os casos de mastite ambiental, em virtude dessa maior sujidade que as vacas acabam sendo expostas, né? Essa contaminação, porque aí se a cama está úmida, vai ter maior dejetos ali expostos, maior sujidade, vai ter maior aderência ao úbere, né, ao teto desses animais, dessas sujidades, e também bactérias que são patogênicas, né, à sua saúde. Então, por isso que a gente vê que uma cama mais úmida realmente, né, pode estar causando mais mastite, pode estar afetando a CCS do rebanho, a saúde, né, da glândula mamária. Só que isso é em função muito da qualidade da cama. E aí, fazendo uma ligação com a qualidade do leite, a gente consegue verificar que essas alterações na qualidade do leite são em virtude principalmente da CCS, né? Porque com uma CCS alta, a gente consegue ver alterações tanto na produção do leite, mas também nos componentes do leite. Então, a gente já consegue ver que quando a vaca, né, ela tem uma CCS mais alta, a gente consegue verificar alterações no teor de lactose, de gordura, em função da produção de leite e dessa agressividade dos danos à glândula mamária. Outro fato interessante, né, que talvez seja também um efeito indireto que a gente encontrou na minha coleta de dados durante o mestrado, a influência da cama sobre a CCS, mas também no nitrogênio ureico do leite, que foi uma surpresa, porque eu estava muito mais esperando uma resposta em gordura e proteína do que no nitrogênio ureico do leite, que a gente sabe, né, que o NU ele tem muito uma influência nutricional, né, no seu teor. Só que uma das explicações, né, uma das possíveis causas por essa alteração, né, seja em função de que quando a CCS do rebanho, né, ela é afetada, né, ou ela está mais alta, isso causa uma alteração na permeabilidade lá da glândula mamária, né, do quarto mamário, e isso acaba alterando a concentração de nitrogênio ureico do leite. Então, essa talvez seja uma das explicações porque a gente encontrou esse resultado. E outro fato também, aí tem N motivos, né, estágio da lactação, o número de lactação, até a raça dos animais, geralmente animais da raça Jersey têm uma concentração de nitrogênio ureico maior, mas também o estresse térmico, porque aí a questão do aproveitamento do nitrogênio vindo da dieta já não é feito tão eficientemente e isso acaba interferindo no NU. Então, por isso que a gente não fala assim que compost é um
altera a qualidade e a composição do leite. É muito mais um efeito sobre a sanidade da glândula mamária que acaba causando um efeito indireto, né, em componentes e, consequentemente, na qualidade e na sua composição. É interessante porque, então, a cama tem uma influência tanto nos componentes, como você falou, sólidos totais, né, tratando de gordura e proteína, como também da parte microbiológica, né, no leite, na parte de a quantidade de células, né, de descamação do úbere. E, assim, tratando dessa dificuldade que, às vezes, em algumas épocas tem, Carize, para manter, então, a cama seca, certo? Adequada para os animais. Eu tenho percebido, pelo menos em alguns locais aqui no oeste de Santa Catarina, que está havendo até uma certa migração, né, do compost para o freestyle. Então, primeiro, como você comentou, lá em 2012, iniciou o compost na região, né? Eu acho que assim, no Paraná, oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul, são regiões muito fortes do leite, né? Teve muita gente Sim, que usou, por exemplo, outro tipo de estrutura, né? Tinha um aviário, né? E exato. transformou num compost barn, né? E mesmo quem construiu, né? Hoje eu conheço algumas propriedades que estão migrando, certo? Pro freestyle. Assim, é algum caso esporádico ou está acontecendo de fato essa migração agora de compost para freestyle? Então, tem sim, eu percebi até durante a coleta de dados do mestrado, visitando, né, as propriedades, que realmente os produtores, muitos estão já planejados e dispostos a migrar para o freestyle, justamente em virtude dessa dificuldade de manejar a cama, de conseguir acertar o ponto da cama, né? Conseguir manter ela com temperatura alta, que ela esteja seca, que a umidade não esteja tão alta, né? E também em função de conseguir os materiais da cama, porque muitas vezes o produtor ele não consegue acertar na cama porque ele não consegue uma disponibilidade tão rápida dos materiais para conseguir repor, porque hoje a gente tem uma disputa, né, desses materiais, por esses materiais. Então, muitas vezes o produtor ele precisa fazer a reposição, liga para o fornecedor diz não tem, consigo te entregar daqui 2 semanas só. E enquanto isso, dentro de 2 semanas, a cama piora muito. Assim, é muito rápido. Se dá uma chuva, que a umidade relativa do ar aumenta, você já vê que a cama ela já muda totalmente, né? O aspecto dela, a umidade. Então, geralmente os produtores, né, que têm uma maior dificuldade de manejar a cama, eles realmente estão dispostos a fazer essa migração. Isso também porque o freestyle, né, utiliza uma cama de areia, muitas vezes o manejo ali acaba, a disponibilidade do material acaba sendo mais fácil. E também porque essa condição climática nossa, em função de umidade do inverno, acaba atrapalhando, né, em conseguir manter essa cama seca. E aí, muitas vezes, o que a gente preconiza é que também no galpão contenha ventiladores, que no momento que a gente fazer esse revolvimento da cama, a gente consiga liberar aquele ar quente, né, que vem quando a gente revolve, que a gente vê que a fumacinha sai, principalmente quando os dias estão mais frios, para conseguir tirar, né, aquele calor ali do espaço. Mas o problema é que quando o clima ele está muito úmido, né, se você deixar o ventilador direto ligado, você vai estar contribuindo, jogando mais umidade para a cama. E isso não é bom. Então, muitas vezes tem que ter um cuidado também, né, com a condição climática, como que está a temperatura hoje, como que está a umidade, para tomar essa decisão se eu ligo ou não. Mas é importante que o ventilador ele esteja ligado no momento quando você faz esse revolvimento. Mas a nossa questão climática, em função da umidade, é um grande desafiante, né, para a gente conseguir manter essa cama seca. Outra questão é a localização, né, do galpão. Talvez eu não falei isso lá no início, mas é importante que esse galpão ele esteja localizado num local assim onde não tenha muitas interferências, né? Porque é importante que o ar natural, os ventos naturais entrem dentro da instalação para também favorecer essa ventilação, né? E a gente também consegue perceber que quando os galpões são adaptados, como você falou, adaptado de um aviário ou de um galpão de que estava abrigando equipamentos, maquinários, né, que também já vi esses casos que eles adaptaram para um compost, é que tem muitas interferências nas laterais que impedem, né, a entrada
desse vento natural. Geralmente os galpões de aviário são mais baixos, né? Então também prejudica essa ventilação. E a gente vê realmente que as camas nessas condições, onde tem muitas árvores, muitos bloqueios ao redor, a cama ela tem mais dificuldade de se manter seca, porque realmente não é muito favorecida essa ventilação natural, aí fica muito dependente de ventilador. Já vi galpões que não tem ventilador, então imagina, não consegue. Se é um galpão com pé direito baixo, ainda não tem ventilador, aquele calor ele fica acumulado ali. Então, isso também causa estresse para os animais. É uma questão, assim, de clima, de manejo, de recursos, né? É importante ter os ventiladores também para auxiliar. Quando pensar em fazer um sistema confinado, um galpão confinado, tem que pensar que tem que projetar ele muito bem, porque depois que você fez, é aquilo ali, né? Você tem que arcar com as consequências do que você decidiu, né? Depois da infraestrutura feita, você não consegue mais mudar a localização, né? Então, é aquilo ali que vai continuar sendo, né? Você só vai conseguir mexer em outras questões. Você vai ter que repor mais, vai ter que investir em ventilador. Só que em muitos casos, quando o beiral ele é curto, você vê que dependendo da direção do vento, da chuva, a chuva entra para dentro da cama, então você vê que nas beiradas são locais que ficam mais úmidos. Então, isso é uma questão que o produtor tem que ter um planejamento antes, né? Antes da construção, verificar bem como é que é o local, para justamente não ter esse tipo dele não ser tão satisfeito assim com o sistema, sabe? Então, são cuidados que ele deve ter antes. Eu até tinha anotado aqui a questão das limitações, né, que você comentou como material, o clima úmido e aí, por último, a localização, né, que envolve essa questão de infraestrutura. O único que o produtor pode, de fato, alterar é a localização, certo? A infraestrutura, porque o clima não há como mudar e a disponibilidade de material normalmente depende de um outro fornecedor. E aí, indo, Carize, mais pro final, até achei interessante que você tratou, você falou sobre estresse térmico, né, dentro dos galpões e a necessidade de ter ventilação. Eu sei que você também trabalhou, né, no Rio Grande do Sul, com análise de leite e acompanhamento de análise de leite ao longo de um ano todo, certo? E aí, Certo. dentro do ano, o padrão do leite que chega à indústria, pelo menos na região onde você trabalhou, é o mesmo leite todo ano ou há uma variação nos componentes do leite ao longo do ano? Realmente não é estável, né? A produção de leite, a qualidade e a composição do leite, ela é uma questão que varia ao longo do ano. E principalmente na nossa região, no caso desse estudo que você está falando, a gente avaliou rebanhos que estavam no sistema semi-confinado, então a dieta ela é variável, né? Ela é sazonal em função da oferta de forragens, então a gente também consegue ver que a qualidade, a disponibilidade da alimentação para os animais conforme a estação do ano, ela também influencia na qualidade do leite. Então a gente consegue perceber que o verão ele também é muito desafiante para as vacas, né, em função das altas temperaturas, do estresse térmico. Então, quando está muito calor, as vacas elas para tentar dissipar ou produzir menos calor, né, menos calor metabólico, a vaca ela toma a decisão de diminuir o consumo, né, para não gerar tanto calor metabólico. E com a queda nesse consumo, junto vem a queda na produção de leite, nesses períodos mais quentes, né, períodos mais críticos. E com isso, com a menor produção de leite, a gente acaba vendo uma concentração no teor de sólidos, né? Então, muitas vezes a gente vê um aumento ali na gordura, só que não é um efeito benéfico, né? É uma resposta do animal ali da glândula mamária em função da menor produção de leite. Então, a gente consegue ver, por exemplo, essa resposta durante o verão, onde as vacas conseguem, é uma estratégia para produzir menos calor, então diminui o consumo, em contrapartida também diminui a produção de leite. E durante o inverno, que a gente tem uma disponibilidade, né, de pastagens maior, a gente consegue ver que também a resposta ela é diferente. E aí, pegando um ponto da qualidade do leite e até associando a estresse térmico que você comentou, eu já vi até, tive um caso na família, né? Um primo que é produtor de leite, e aí teve problema com crioscopia,
certo? O laticínio recolheu uma amostra, né? E aí nessa amostra foi constatado, né? Como os produtores dizem, água no leite, certo? Então, Sim. assim, baseado nisso, e partindo do pressuposto de que o produtor não tenha, né, executado esse tipo de atividade e nem tenha acontecido de maneira assim descuidada uma fatalidade. Que outros fatores, por exemplo, podem alterar a crioscopia no leite sem necessariamente, né, ter acontecido uma introdução de água no leite? Então, é bem interessante isso, porque lá na indústria a gente avalia, né, o índice crioscópico do leite. E por que a gente faz isso? É como tu falou, para ver se, principalmente se houve uma adulteração, se houve uma adição de água no leite. Tempos atrás a gente até via que isso acontecia, só que a gente lá na indústria a gente consegue verificar ou não avaliando esse parâmetro, né, essa variável. Só que quando dá crioscopia alta, geralmente pode ser que não seja por adulteração, a adição de água no leite, mas sim por outros fatores. Mas o que seria, né, esse índice crioscópico? Pensando na água, a água congela em 0 graus, né? E o leite, como ele tem mais sólidos, ele tende a congelar a uma temperatura mais baixa. Então, quando se tem adição de água, uma alteração nesse índice crioscópico do leite, o leite ele tende a congelar numa temperatura um pouquinho mais alta ou numa temperatura mais próxima de zero, né? Que não seria na sua condição ideal. Então, quando a gente verifica isso, fazendo a análise, a gente já vê que o índice crioscópico ele deu alterado, né? Ele já não está dentro da faixa da normalidade. Só que, como eu falei, não quer dizer que houve uma adição de água no leite. Tem outros fatores que podem contribuir para essa alteração. E isso pode estar relacionado com fatores envolvendo a vaca, como o estágio de lactação. Porque vacas que estão com estágio de lactação muito avançado, que já não estão produzindo tanto leite, a gente consegue também verificar essas alterações na crioscopia e também a alimentação animal, que principalmente ela tem um ponto crítico, principalmente no verão, novamente, né, associando o verão com uma em virtude da oferta de forragem e também com o estresse térmico. Isso também a gente pode dizer, associando com o estresse térmico, é porque o animal ele despende, né, ou ele decide diminuir o seu consumo em virtude das altas temperaturas, e com isso ele tende a beber mais água, né, para tentar dissipar um pouco esse calor. E com essa menor ingestão de matéria seca e com o aumento do consumo de água, isso também pode causar um desbalanço ali na glândula mamária, ocasionando, né, uma redução, digamos, nesses sólidos e aumentando a crioscopia do leite. Então, tem a ver com a oferta de forragem, com a ingestão de matéria seca, a ingestão e também a qualidade, né, da alimentação, das forragens, e também, como eu falei, do estágio de lactação desses animais, né? Vacas que estão aí com um DEL muito avançado, que já estão muito tempo em ordenha. Quando você verifica que as vacas já começam a dar problemas relacionados com crioscopia, já é indicado realizar a secagem desses animais, né? Porque realmente aí já está causando outros problemas dentro da produção de leite e acaba não sendo viável. E interessante como agora, nessa tua resposta, a gente acaba amarrando coisas de várias áreas, né? Então, assim, você tratou de disponibilidade de forragem, então vamos tratar de ambiência, então, relacionado à temperatura e fornecimento de conforto, e tratou de um outro item, por exemplo, de um DEL avançado, né? Vacas em final de estágio de lactação, que tem relação com a reprodução. Então, assim, acaba que o leite, ou a análise do leite, pode servir quase como um diagnóstico de como anda a propriedade, assim, num todo, né? Também, às vezes a gente fica restrito ao nitrogênio ureico do leite, né, que dá um parâmetro nutricional mais assertivo, né, mas é interessante que com a análise do leite a gente consegue também ter outras informações, que o que a gente faz lá na indústria não é somente para detectar fraudes, a gente consegue ver esses outros pontos também, e principalmente durante o meu estágio, final da graduação que eu fiz, que eu também fiz na área da indústria, então eu acompanhei a parte de análises
de laboratório, de treinamento para produtores, para transportadores, e sempre quando dava esses casos, né, de antibiótico positivo ou crioscopia, alguma, alguma alteração, né, que a gente verificava, a gente ia até o produtor e tentava entender o que estava causando, né. A gente não chegava lá e dizia você colocou água no leite, porque a gente sabia que isso é cada vez menos comum, né? Mas então a gente tentava entender como é que estava a parte da nutrição, como é que estava a condição dos animais, se tinha disponibilidade de sombra ou não, como é que estava a oferta de alimentos, principalmente em função da qualidade da pastagem, né, que muito eu via que os produtores ainda eles estavam num sistema semi-confinado e também extensivo. Era poucos produtores confinados que eu acompanhei naquele período. Então a gente sempre tentava orientar nesse sentido, né? Se a gente via que a dieta ela já estava um pouco deficiente, vamos tentar aumentar o número de tratos por dia, né? Fazer uma suplementação para tentar melhorar essa disponibilidade de alimentos para os animais. E era uma resposta espontânea, né? A gente ia no produtor, fazia essas sugestões, o produtor ele acatava, era para já assim que a amostra já voltava ao normal, né? E aí a coleta já era liberada novamente. Então, são pequenos ajustes, né, que a gente conhecendo a rotina da propriedade, conhecendo o manejo, a alimentação, a gente conseguia estar consertando nesses parâmetros de qualidade e também de composição do leite. É bacana, começamos lá com a história do Compost Barn, né, e terminamos então tratando dessa parte de qualidade do leite e alguns dos fatores, né, que influenciam, enfim, na análise. Para terminarmos assim, Carisa, não sei se você gostaria ainda sobre essa área de qualidade do leite ou de compost, deixar uma mensagem final, né, e também gostaria de lhe pedir onde foi o seu primeiro estágio e se você acha que isso foi importante, né, você ter feito esses períodos, enfim, de estágio. Então, Daniel, só para encerrar essa parte de qualidade e composição, né, como eu estava falando, talvez ali o período do verão seja mais desafiante em função do estresse térmico, da disponibilidade de forragens também, da qualidade dessas forragens. E no outono a gente consegue trabalhar de uma maneira mais assim mais favorável, digamos, né? A gente consegue ter uma produção melhor, um maior teor de gordura e também de proteína, né? Então por isso que a gente vê essa variação em qualidade e em produção no decorrer do ano, né? Então não é uma coisa linear ao longo do ano, a gente consegue ver essas mudanças no decorrer. Em relação ao estágio, o meu primeiro estágio ele foi numa fazenda de bovino de corte, não foi relacionada com leite, mas assim foi muito importante para mim. Até foi um estágio extracurricular, né? Foi nos primeiros semestres da graduação, não sei se foi o primeiro ou no segundo, mas foi muito bom assim por ter esse contato, sabe, tanto com os animais, com algo que não era tão comum no meu dia a dia, porque a minha família, ela, até um certo tempo, era produtora de leite, né, trabalhava na atividade, e depois, quando eu acabei indo para a graduação, ficou só meu pai e minha mãe em casa, eles acabaram optando por parar. Então, para mim era uma novidade, né? Bovino de corte, tá trabalhando com os animais. Além de trabalhar com os animais, que é uma coisa que na nossa área a gente tem muito próximo, né? Algo que a gente não foge disso, mas trabalhar com pessoas, né? Com os colaboradores da fazenda. Eu acho que se eu não fosse tão apaixonada por qualidade do leite, eu acho que talvez eu trabalharia com a parte de recursos humanos, assim, que foi algo que dentre uns cursos que eu fiz e também na graduação, eu gostava muito dessa parte de extensão, sabe, de conversar. Então, eu acho que conseguir trabalhar com, além dos animais, conseguir trabalhar com as pessoas, escutar, conversar, decidir as coisas em conjunto, eu acho que isso são coisas muito importantes e que eu consegui já ir captando desde esse meu primeiro estágio. Então, foi algo que para mim me agregou muito, né? O estágio, assim, que para mim foi o abridor de portas foi esse meu estágio final, que foi na Piracanjuba. Ali, como eu falei, né, eu acompanhei as análises, né, dentro do laboratório, participei de treinamentos
para transportadores e também para os produtores, porque era bem na época ali que era aquela preparação para a implementação, né, da nova instrução normativa 7677. Então, a gente tinha esse trabalho, né, de passar informações para os produtores, já irem preparando eles para estar dentro dos parâmetros, né, que seriam exigidos, né, que dentre eles a maior novidade seria a suspensão, né, da coleta, em caso alguns parâmetros não fossem atendidas. Então a gente trabalhava muito em cima disso e novamente, né, trabalhando com pessoas, repassando informação, conversando com os próprios produtores, com os transportadores, né, para tentar melhorar todo o contexto, o trabalho ali na indústria. E o objetivo final era entregar um produto de maior qualidade, né, para o consumidor, porque a gente trabalha com isso, né, o trabalho lá que é feito dentro da fazenda, ele tem um resultado, né? Ele chega até o consumidor e a gente precisa que o consumidor ele esteja satisfeito com aquilo que ele está adquirindo e com aquilo que ele esteja consumindo. Então, eu acho que esse meu estágio final da graduação foi aquele que me despertou esse olhar mais carinhoso para a qualidade do leite, né? E talvez foi aí que eu decidi trabalhar com a parte de qualidade e estou até hoje, né, com isso. Muito bem. Carize, qual livro você mais gostou de ter lido ou qual livro você recomenda para que os ouvintes leiam? Assim, talvez eu não seja a pessoa que mais leia livros, né? Muitas vezes na pós-graduação a gente fica um pouco restrito a conteúdos técnicos, né? Mas, assim, um livro técnico que eu adorei de ler, acho que a didática, a escrita, a leitura flui muito bem, é de Qualidade do Leite, né? Do professor Marcos Veiga. Então, esse, para mim, é o top 1, assim, que eu tenho. Um livro, assim, de cabeceira que eu estou lendo e que está me ajudando, assim, tanto no meu desempenho profissional, né, que às vezes a gente tem que se puxar um pouquinho mais para falar, para conversar. Então, são os códigos da inteligência. Os códigos da inteligência. Talvez não pareça, mas eu sou uma pessoa mais introvertida, assim, então eu acabo tendo um pouquinho de vergonha de falar, de conversar, de expressar um pouco a minha opinião, o meu pensamento. E esse livro, ele ajuda muito a gente pensar um pouco ou regular o nosso cérebro para até os pensamentos que a gente tem. Então, eu consegui mudar muito das minhas atitudes e da minha forma de falar, de conversar, de me expressar, utilizando os insights, digamos, desse livro. Eu não terminei ainda de ler, eu ainda estou, acho, um pouquinho adiante da metade, mas assim é algo que me faz refletir bastante. Eu gosto assim de livros mais curtos que eu consigo estar lendo durante uma viagem, como eu viajo bastante para casa, né, e volto para o Paraná, então eu consigo estar lendo dentro do ônibus, né, nesses curtos espaços de tempo. Então eu acho que esse é um livro aí que está, pelo menos, fazendo grandes mudanças em mim. Entendi, que bacana, Carize. E se alguém quiser saber mais sobre, enfim, qualidade do leite, Compost Barn, né, eu sei que você vai ser palestrante de um evento, possivelmente quando esse podcast vai ser publicado antes de um evento que vai acontecer em maio, né? Então, se você pudesse só compartilhar qual é esse evento, né? Então, que você vai dar uma palestra em maio de 2024. Sim, até foi uma grande surpresa, assim, e fiquei muito feliz com o convite de ser chamada para palestrar e conversar durante o Interleite, que vai estar ocorrendo em Chapecó. Então, para mim é uma grande satisfação, porque antes eu ia no Interleite como ouvinte, né? Ia lá escutar grandes profissionais que trabalham na indústria do leite, e então recebi o convite para esta edição estar participando do Interleite, e lá eu vou estar conversando um pouco da questão do manejo de cama e de algumas possibilidades de estar trabalhando com os materiais, né? Como que a gente pode estar trabalhando com esses materiais dentro do sistema confinado Compost Bar. Então, fica o convite, né, para quem puder, quem quiser, tem interesse na área do leite, vai ser em Chapecó, dia 8 e 9 de maio. Para mim, o Interleite, como eu falei, desde a época da graduação eu participava, e para mim foi um evento que também me agregou muito como pessoa e hoje profissional.
Então, para mim é uma grande satisfação estar podendo contribuir, né, hoje, conversando e levando um pouco, né, do que eu sei, um pouco do que eu trabalho. Certo. Muito obrigado, pessoal. Essa foi Carize Fernanda Nogara, zootecnista e especialista pesquisadora em qualidade do leite. Muito obrigado, Carize. Muito obrigado, ouvintes do Mais Rumen Podcast.